Bem, temos mais aqui esse caso de física. Ele diz assim: um bloco de 20 kg está sendo puxado por uma força de 80 N com uma inclinação de 30 graus, conforme a imagem. Está aqui a imagem. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é de 0,3 e de atrito dinâmico é de 0,2. Verifica se o bloco está em movimento. Caso sim, qual é a sua aceleração? Então, primeiramente vamos verificar se o bloco está em movimento ou não. Então, vou fazer assim. Tenho aqui nesse caso esta força, nesse caso esse vetor, nesse caso da força. Este aqui é um vetor livre. Então vamos buscar as projeções dessa força nos eixos. Vamos fazer aqui vamos considerar X. Vou buscar aqui a projeção nesse caso, essa parte aqui, a projeção no T, a força em X. A força é em X. E aqui vamos buscar, nesse caso, a força, nesse caso, em Y. Então, além dessa projeção das forças, tem outras forças que atuam, nesse caso. Então, para nós completar o nosso diagrama de forças livres, então, aqui eu posso fazer assim. Tem o peso do bloco que atua para baixo, nesse caso o peso, a força peso que atua para baixo. E tem uma força de reação normal que é perpendicular, nesse caso, ao movimento do bloco, que vai atuar aqui por cima. Então vamos ter isso. Então, em sentido contrário, então se a força está se aplicando nesse sentido, aqui, então significa que a força vai atuar no sentido contrário do movimento, que é aqui. Então vamos calcular a força de atrito máxima. Vamos ainda calcular a força de atrito máxima. A força de atrito máxima, nesse caso, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força de reação normal. Então, no eixo OY, nesse caso, eu vou ter o que? No eixo OY, vou ter o somatório das forças, nesse caso, vai ser igual a zero, porque não há movimento no eixo Y. Então, o somatório de todas as forças desse eixo vai ser nulo. Então, vamos ter aqui a força, nesse caso, essa força Fy mais N menos o peso vai ser igual a zero. Aqui vamos vir calcular o N para substituir aqui para nos calcular essa força de atrito máximo. Então, o N vai ser igual ao P menos Fy. Então, essa é uma componente da força. Então, em relação ao triângulo retângulo que está aqui na imagem, esse F, nesse caso, este Fy, nesse caso, é o nosso cateto oposto. Então, o cateto oposto vai ser F, que é a hipotenusa, que é este aqui, vezes o cosseno do quê? Vezes o seno, nesse caso, do ângulo. Então, aqui vou ter o quê? O peso é massa vezes a gravidade, menos F, seno de θ. Então, vou substituir aqui os dados, nesse caso, para eu poder calcular o N, a força de reação normal. Vamos ter a massa, nesse caso, 20, vezes 10, menos a força, nesse caso, 80, vezes seno, nesse caso, de 30. Vai ser 160. O N vai ser igual a 160 N, força de reação normal. Então, a força de atrito máximo, nesse caso, vai ser igual a o coeficiente de atrito estático, que é 0,3, vezes 160. Então, a força de atrito máximo vai ser igual a, vamos multiplicar aí, vezes 0,3, vai nos dar 48. Vai nos dar 48 Newton. Depois vou calcular a força, nesse caso, F em X, que produz, nesse caso, o movimento do bloco. Então, essa força F em X, como ela é o cateto, nesse caso, adjacente, vai ser a força vezes o cosseno, nesse caso, de θ. A força em X vai ser igual a 80 vezes cosseno de 30. Então, Fx vai ser igual. Vamos calcular 80, nesse caso, vezes cosseno de 30. Vai ser 69,3 Newton. Essa aqui vai ser a força, nesse caso, em X. Então, nós estamos a ver, podemos fazer já uma análise, uma comparação, nesse caso, a força de atrito máxima e a força, nesse caso, que pode produzir o movimento, nesse caso, do bloco. Essa força F em X é maior que a força, nesse caso, de atrito máximo.
significa que estamos em condições de responder esta questão, para verificar se o bloco está em movimento ou não. O bloco está em movimento, porque a força F em X é maior que a força de atrito máximo. Então, se o bloco está em movimento, nós podemos já calcular a aceleração. Então, no eixo OX, nesse caso, a resultante da força, nesse caso, no eixo X, nesse caso, tem que ser igual a zero. Então, aqui vamos ter o quê? No eixo X, vamos ter F em X, essa força em X, menos a força de atrito, vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, essa força já calculamos. Aqui, quando o bloco começa a se mover, já não estamos diante do coeficiente de atrito estático, já estamos diante do coeficiente de atrito dinâmico. Então, aqui vai ser N D vezes N vai ser igual a M vezes A. Então, vou isolar que a aceleração vai ser igual a F em X menos μD vezes N, que divide a massa. Então, vou substituir aqui os dados, vamos ter 69,3 menos 0,2 vezes o N, esse N já calculamos, está aqui, 160, que divide a massa é 20. Então, a aceleração vai ser igual, vamos fazer esse cálculo, 60 vezes menos 0,2 vezes 160, que divide 20. Vamos dar 1,86 metros por segundo quadrado. Então, este aqui é o valor da aceleração com que o bloco se move.